Olá, meus queridos alunos, tudo bem? A aula de hoje a gente vai falar sobre Present Perfect. Eu não sei disso aí não, tenho muita dificuldade. Nossa, que coisa confusa. Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Arrancar Inglês, eu sou o Rod Krebs e o vídeo de hoje vai mudar a sua vida, vai mudar a forma que você enxerga aprender inglês. Tudo vai ficar mais fácil a partir de hoje. Sabe por quê? Primeiro, a gente vai falar sobre um assunto que 20 entre 10 alunos, eu não sei fazer uma conta de matemática, mas você vai entender. 20 entre 10 alunos têm dificuldade e 9 entre 10 professores acham difícil ensinar, que é o Present Perfect. Eu sei, você já pensou aí, nossa, é complicado, mas eu também tive dificuldade para aprender Present Perfect quando eu estudava inglês. E consegui aprender depois que uma pessoa me ensinou um macete para ele. E hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar isso para você. Tá preparado? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro, é bom a gente entender algumas coisas. O Present Perfect, apesar dele ter o nome present nele, ele não necessariamente se refere ao presente. Muito pelo contrário. Ele vai se referir quase que exclusivamente a coisas no passado. Então, primeira coisa que a gente precisa desassociar da nossa cabeça é present perfect, mas não vamos falar do presente, ok? Então vamos lá. Para a gente entender melhor o present perfect, eu vou explicar alguns contextos que eles são usados normalmente. Beleza? O primeiro deles é para coisas que começaram lá no passado e elas continuam acontecendo no presente. Por exemplo, they have been married for nearly 50 years. Eles estão casados por aproximadamente, por mais ou menos 50 anos. Ou, she has lived in Liverpool all her life. Ela mora em Liverpool por toda a vida. Você vê que são duas situações em que algo começou lá no passado, não importa quando, e ela continua acontecendo no presente. Ok? Próximo contexto. Quando a gente fala sobre alguma experiência que acontece até hoje em dia. Experiência ou alguma coisa que você aprendeu e você faz até hoje. E o exemplo que eu vou dar é muito real para mim, que é I have played the guitar since I was a teenager. Eu toco violão desde que eu era um adolescente. E é real, de fato eu toco violão desde que eu era adolescente. Então, é uma experiência que eu carrego desde lá do passado. Não importa exatamente quando. Ok? O terceiro, a gente vai falar um pouco sobre uma palavrinha, na verdade duas palavras, que mais tarde no vídeo eu vou falar mais sobre elas, tá? Que são os advérbios de tempo. Mas vou falar agora especificamente de duas delas, que são ever e never. Eu sei, a gente já conhece elas um pouquinho, principalmente essa daqui, que quer dizer nunca. O ever, ele pode significar várias coisas. Sempre. Pode ser nunca também, dependendo da sua frase. Pode ser em algum momento. Então, vamos pegar o ever primeiro. A gente conhece o ever de frases como have you ever? Né? Mas não necessariamente ever estar associado à pergunta. Ele pode estar numa resposta. Vamos ver um exemplo aqui. My last birthday was the worst day I have ever had. Meu último aniversário foi o pior dia que eu já tive. Então, usamos o ever numa situação, numa frase afirmativa, apesar de estar falando de uma coisa extremamente negativa. Agora, eu posso usar o never, que nada mais é do que a negação do ever. Vamos ver um exemplo aqui desse lado, que nesse caso é um diálogo. Have you ever met George? Você já conheceu o Jorge? E a outra pessoa responde, yes, but I have never met his wife. Sim, mas eu nunca conheci
a sua esposa ou a esposa dele. Então, o never é simplesmente a ausência de algo. Nunca, de fato nunca, aconteceu. Ok, pessoal, vamos então, depois de entender como que o Present Perfect funciona na prática, vamos agora entender como que a gente faz a estrutura do Present Perfect. Percebo que ela é uma estrutura muito peculiar, ela é um pouco diferente de tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora, né? Óbvio, ela segue a mesma estrutura base de toda e qualquer frase em inglês, tá? Vou deixar aqui em cima no card um vídeo que eu explico tudo sobre formação de frase em inglês, beleza? Então, entendendo isso, cada frase no Present Perfect vai ser composta por 3 elementos. Nesse caso, temos um sujeito, um verbo e um complemento. Um sujeito que é o agente dessa ação toda, é o agente do rolê. É quem realiza de fato essa ação. O verbo é a ação em si e o complemento é o contexto que desenrola todo esse rolê aí. Beleza? Porém, a gente vai se focar um pouquinho mais durante essa explicação no verbo. Porque, como eu falei, é a ação em si. Então, como eu expliquei anteriormente, o mais importante no Present Perfect é a ação. Então, vamos falar um pouquinho do verbo. Vamos lá. No Simple Present, a gente tem essa estrutura aí. Um verbo na forma base, na afirmativa. Na negativa, a gente tem o verbo auxiliar do ou does, mais a partícula de negação not, junto com o verbo para fazer a negação da frase. E para fazer pergunta, esses mesmos verbos auxiliares começam a nossa frase. E até aí, tranquilo. O Simple Past, da mesma forma, com duas diferenças. Na afirmativa, o verbo está na forma do passado. Na negativa e interrogativa, o verbo auxiliar que a gente usa é o did. Agora, para o Present Perfect. Como que as coisas vão acontecer? Primeiro, a gente tem uma mudança grande na frase afirmativa. Vamos ver a estrutura? Por quê? Tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa agora, a gente tem um verbo auxiliar. Nesse caso, a gente tem o verbo auxiliar have ou has. Has, lembrando, para terceira pessoa do singular. He, she ou it. Primeiro isso, né? Depois, o nosso verbo, ele muda. Se Simple Present e Simple Past na afirmativa, o verbo está, respectivamente, na forma base e na forma do passado, agora no Present Perfect ele está no particípio passado. Ah, mas o que é isso? Calma que a gente vai chegar lá. Eu vou falar rapidamente sobre a estrutura, a gente vai falar sobre particípio passado já já. Então, na afirmativa a gente tem o have ou has, mais o verbo, no particípio passado. Negativa, o have ou has, eles recebem um not. O verbo se mantém no particípio passado. E na interrogativa, have ou has começam a nossa pergunta e o verbo também no particípio passado. Agora, que diabo é isso de particípio passado? Né? Vou colocar uma imagem aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhece. Olha isso. Provavelmente você já viu isso em algum livro de inglês, seja ele do curso de inglês que você faz ou você já fez, seja do curso da aula de inglês da sua escola regular, né? Ou até mesmo na internet, tem diversas fontes aí que você pode encontrar uma tabelinha parecida com essa. O que é isso? Isso é basicamente uma lista de verbos irregulares. O que são os verbos irregulares? Bem rapidamente. São verbos que, quando nós mudamos a forma dele, ele também muda de escrita, ele muda também a forma de você usar, a forma de você escrever. Por exemplo, eu tenho aqui o verbo to do, que é o que a gente já usou tanto no presente quanto no passado. O verbo to do, que no presente a gente usa do, no passado a gente usa did, e no particípio passado ele vai virar done.
Um outro verbo que a gente usa muito é o verbo to see, o verbo ver, que no presente ele fica see, no passado ele vira saw e no particípio passado seen. Mas percebam uma coisa bem rapidinho. Eu falo do presente, mas ali está escrito infinitivo in base form. Por quê, gente? Quando a gente vai usar esses verbos na prática, a gente vai usar eles algumas vezes na base form, que é basicamente o infinitivo menos a preposição to, beleza? Mas agora, com o Present Perfect, a gente vai começar a usar essa coluna aí da nossa direita, que são os verbos no particípio passado, ok? Então, vamos ver alguns exemplos para poder fixar isso um pouquinho melhor. Vamos lá. I've played the guitar since I was a teenager. Esse exemplo está aí na primeira parte do vídeo, que é eu toco guitarra desde que eu era um adolescente. Mas percebam que eu uso I've, é uma contração, a gente vai falar dela já em 2 minutinhos. Em seguida eu tenho o verbo play com um ed. Ele é um verbo regular, então ele recebe um ed no final. Mas não deixa de ser o particípio passado desse verbo também. Próximo. She hasn't gone to his house. Ela não foi para a casa dele. Então, eu tenho o has, que é para a terceira pessoa do singular, não é isso? Mais o not, contraído, e o particípio passado do verbo to go, o verbo ir. E por último, have you ever studied German? Você já estudou alemão? Eu não. Eu gostaria, mas não estudei. Então, o que a gente tem? Have, começando a nossa pergunta. E o verbo to study, verbo estudar, no particípio passado. Ele também é um verbo regular, tá? E recebe esse IED no final. Se você está com dúvida como é que isso funciona, vou deixar aqui no card também um vídeo que eu falo sobre regra do Y. Confere lá. Por fim, vou deixar isso aqui para vocês, que eu falei um pouco sobre contração. Então nós temos aqui, na parte da esquerda, como que fica os nossos pronomes contraídos junto com o verbo auxiliar, né? E na direita, como que ele ficaria não contraído. Então, I've seria o I have, you've, you have. Vamos pular esses três, vamos lá para o final, depois eu volto para eles. We've para we have, they've para they have. Agora, esses três do meio. O que acontece? Eu sei, provavelmente você está pensando, eu já vi isso. Isso é he is, she is, it is. Por que você está falando que é he has, she has, it has? Pois é, também pode ser he has, she has, it has. Agora, como que a gente vai definir qual é qual? Vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, she is, logo em seguida do is, eu vou ter qualquer outra palavra, seja um substantivo, um adjetivo, um artigo, um advérbio. Enfim, se eu tenho she has, a próxima palavra ela vai ser um verbo. Como, por exemplo, she hasn't gone to his house. Logo após o has, eu tenho um verbo. Então, verifica quando você encontrar essa contração, se eu tenho esse apóstrofo S aí, she's, né? E em seguida eu tenho beautiful, por exemplo, she's beautiful. Eu tenho certeza que esse apóstrofo S é a contração de is. Agora, se eu tenho um verbo depois, ó, she's gone to his house. Eu já tenho certeza que esse apóstrofo S é she has, porque a primeira palavra que vem depois é um verbo. Beleza? Para tudo que você está fazendo agora. Eu sei, o vídeo está muito legal, está muito interessante, você está adorando tudo que você está fazendo, mas eu estou aqui para te lembrar de uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Então, tem um botãozinho vermelho aí embaixo. Aperta ele. Do lado, tem um sininho. Badala ele também. Por quê? Assim você recebe todas as notificações dos vídeos que eu vou lançar e você consegue assistir antes de todo mundo. Beleza? Também, não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Tá assim de conteúdo lá. E tem conteúdo diferente daqui do canal. Eu posto normalmente coisas que complementam os vídeos que a gente solta aqui e
coisas diferentes que a gente não posta aqui. Então, confere lá também. Beleza? Te espero lá. Então, eu vou te contar um segredo que ele é muito, mas muito importante sobre o Present Perfect. Lá no comecinho do vídeo, eu falei que não importa quando as coisas aconteceram. Lembra disso? E logo agora há pouco, falando sobre a estrutura das frases, eu falei sobre Simple Present e Simple Past, que são dois tempos verbais em que a gente usa referências de tempo. Seja ela hoje, seja mais tarde, seja ontem, semana passada, no último verão, 3 anos atrás. Enfim, não importa. A gente tem várias expressões de tempo para determinar quando as coisas foram feitas. O Present Perfect, em contrapartida, o quando, como eu falei, não é importante. Porém, ainda assim, a gente precisa de uma referência de tempo. O que a gente vai fazer? Vamos usar essa referência de tempo de uma forma um pouquinho mais vaga. Por isso eu trouxe para você uma expressão que eu descobri alguns anos atrás, que mudou o meu entendimento sobre o ensino do Present Perfect e, consequentemente, o meu entendimento sobre o Present Perfect. E essa expressão se chama Suffraging so far. Mas é o que, homem? Surfar onde? Calma, calma, calma. Para mim também não faz sentido nenhum essa palavra. Até porque ela não é uma palavra. Ela é o que a gente chama em inglês de acronym. Acronym em inglês é uma sigla. Sigla a gente sabe o que é. É as iniciais de várias palavras juntas. A gente tem inúmeras siglas aí, né? Então, cada uma dessas letrinhas representa um advérbio de tempo. Esses advérbios vão trabalhar com o tempo, porém da forma vaga que a gente precisa. Vamos entender quais são elas? Como é que elas funcionam? Vem comigo. Temos um S lá em cima de since, quer dizer desde. Depois, U de until, que é até. Em seguida temos for, para ou por, depende de como você usa. Um F, ou L, perdão, de lately, quer dizer ultimamente. Depois um A de already, que quer dizer já. Depois um R de recently, quer dizer recentemente. Aí temos um J para just, que é só, apenas. Em seguida, E e N são aquelas duas palavrinhas que nós falamos mais cedo. Eva e never. A gente já conhece elas, já sabe como usar, né? E so far, esse é so far mesmo, tá? Quer dizer, até aqui, até então. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ou se você tem dúvida sobre algum outro assunto que a gente ainda não falou no canal, e você gostaria que eu falasse ele para você, deixa aqui um comentário que eu vou ler, eu te respondo, e com certeza um dos próximos vídeos pode ser o seu. Beleza? Então, aproveita, já deixa o like no vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. E, novamente, se inscreve no canal se não for inscrito e segue a gente lá nas redes sociais. Beleza? Te vejo então no próximo vídeo. Valeu? Fui!